Bom, o meu grupo vai falar um pouco sobre A Relíquia, do Eça de Queiroz, e é composto por mim, Joana Tainá, pelo Ayrton de Souza, a Joaquina Maria, a Jade Mirelli e a Karine. E para a gente se situar um pouco dentro da discussão a respeito da obra, eu vou fazer uma pequena biografia sobre o autor, o Eça de Queiroz, só para a gente se situar mais ou menos como foi a vida dele, as outras obras que ele lançou, o contexto, etc. E no decorrer do vídeo, os outros integrantes do grupo vão explicar mais detalhadamente cada ponto. O José Maria Eça de Queiroz, ele nasceu em 25 de novembro de 1845, na cidade de Pavô de Varzim, em Portugal, e faleceu em 16 de agosto de 1900, em Neuville-sur-Seine, França. Os pais deles eram o brasileiro José Maria Teixeira de Queiroz e a portuguesa Carolina Augusta Pereira de Eça. Só que durante a vida dele, ele não foi criado necessariamente pelos pais, foi criado pelos avós paternos, estudou em um colégio interno na cidade do Porto e em 1861 ele ingressou no curso de Direito na Universidade de Coimbra, formando-se em 1866. Ele manteve bastante contato durante essa formação com os movimentos estudantis liderados pelo Ântero de Quental e o Teófilo Braga, que é exatamente a questão Coimbra. E na parte da carreira literária, ele iniciou a carreira literária dele em 1867, com Notas Marginais, que era publicado em folhetins no Gazeta de Portugal, e no mesmo ano ele dirigiu na cidade de Évora o jornal de oposição Distrito de Évora. Em 1871, ele participou de grupos de estudantes como cenáculos para a divulgação de novas ideias sobre arte, religião, filosofia e política. E ainda nesse ano, ele criou os fascículos mensais, as farpas, que eram onde ele publicava diversas críticas ferrenhas, mas sempre bem-humoradas, sobre a realidade portuguesa que estava vigente na época. Ou seja, ele era bastante conhecido por fazer essas críticas à sociedade burguesa, ao contexto político-social que estava em torno de Portugal durante esses anos. Além da carreira literária, o Eça de Queiroz também teve uma carreira diplomática. Em 1872 ele ingressou nessa carreira e foi nomeado cônsul em Havana. E em 1874 ele foi transferido para o consulado de Newcastle, na Inglaterra. Em 1875 ele publicou O Crime do Padre Amaro, que foi inspirado na época em que ele esteve em Leiria, e o romance representou o marco inicial do realismo em Portugal, onde nele o Eça fez críticas bastante violentas à vida social portuguesa, denunciou a corrupção do clero e a hipocrisia dos valores burgueses. Em 1878 ele é transferido para o consulado de Bristol, também na Inglaterra, e nesse mesmo ano ele publicou O Primo Basílio, que coloca como tema a questão do adultério e focaliza a decadência da família portuguesa e burguesa. E em 1886, com 40 anos, ele se casa com Emília de Castro Pamplona Rezende, que era uma jovem de família aristocrática, e tem 2 filhos. E depois de algum tempo ele abandona os elementos realistas nas suas obras e lança-se ao cultivo de princípios moralizantes, deixando transparecer que o valor da existência reside exatamente na simplicidade. E desse momento aí novo que ele estava vivendo, nascem outras obras, como A Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade às Serras e o conto Suave Milagre, além de outras biografias religiosas. E é basicamente isso, em um apanhado geral e bem resumido, o que foi a vida do Eça. E logo em seguida a gente vai ver um pouco assim mais detalhado as fases que ele teve e as suas respectivas obras de acordo com essas fases. Agora eu vou falar um pouco sobre outras obras de Eça de Queiroz. A obra do autor é comumente dividida em 3 fases. A primeira delas, de influência romântica, ou seja, o autor ainda estava preso a ideais românticos. É dessa fase o livro O Mistério da Estrada de Sintra, de 1871, que foi escrito em parceria com Ramalho Ortigão, e
Prosas Bárbaras, um compilado constituído de artigos e crônicas que foram publicados na Gazeta de Portugal e posteriormente reunidos sob essa titulação. Com relação à segunda fase da obra de Eça de Queiroz, é nela que há a consolidação das características realistas. É considerada a principal fase da obra do autor, não somente pela qualidade das obras, mas também porque, em se tratando de crítica, o autor reproduz o seu verdadeiro foco literário, que no caso é de crítico social bem informado, observador, mordaz e com uma ironia bastante fina. Nessa fase se destacam 3 obras-primas do autor: O Crime do Padre Amaro, que foi a obra que iniciou o realismo em Portugal, ou seja, é considerada a primeira obra realista de Portugal, O Primo Basílio e Os Maias. É nessas 3 obras que se percebe que o autor traça um panorama de crítica social e cultural da vida portuguesa e que utiliza uma linguagem bastante original e próxima do cotidiano da cidade de Lisboa, da época. E são obras bastante acessíveis ao público devido a isto. Outras obras do período são A Relíquia, que é a obra que a gente vai explanar melhor aqui neste trabalho, de 1887, e O Mandarim, de 1879. Na terceira fase, por sua vez, encontramos um autor preocupado com valores tradicionais da vida portuguesa, com a existência humana e a vida campestre. Essa fase é chamada por alguns críticos de pós-realista e é marcada pelo sentimento de desilusão, já que o autor abandona os ideais realistas quanto ao trato do tema social e nas obras dessa fase empreende uma busca por reconciliação consigo mesmo e com a sociedade. O autor passa a ver a condição e o comportamento humanos de uma forma mais condescendente, compreensível, e se volta para cultos de aspectos históricos da pátria portuguesa e para o registro dos tipos humanos próprios de Portugal. Dessa fase são os livros A Ilustre Casa de Ramires, A Cidade e os Serras e A Correspondência de Frade Quimenez. Assim, dessa forma, percebe-se que a obra de Eça de Queiroz é, na realidade, uma vasta análise e uma análise bastante importante sobre o comportamento, principalmente da burguesia, que era a classe com que ele se opunha na segunda fase e traçava tantas críticas. A Relíquia, que é uma das obras do Eça de Queiroz, que se encaixa no contexto histórico e estético do realismo, foi publicada na cidade de Porto em 1867. Nessa obra, o Eça ele busca fazer uma crítica social a respeito da hipocrisia humana através da religião. Então, desse modo, ele busca satirizar o catolicismo de Portugal. É a crítica estabelecida aqui em meio às memórias do narrador personagem Teodorico Raposo, o Raposão. O Eça apresenta também nesse sentido as críticas da decadência moral da sociedade, como a hipocrisia religiosa, o convencionalismo, a ambição disseminada, o abuso de boa-fé e a crueldade. O contexto da obra Relíquia se encaixa no século XIX, ou seja, Portugal está em meio a uma crise da monarquia. Por conta da independência do Brasil, deixou várias consequências econômicas em Portugal. Ou seja, os portugueses eles entraram em decadência financeira. Então, para minimizar impactos econômicos, eles tiveram de investir em industrialização, assim como em toda a Europa. O processo de desenvolvimento ele ajuda a aflorar na sociedade os ideais socialistas. Por conta daquele choque na economia, eles buscam se questionar sobre esse capitalismo que está se instalando em Portugal através da industrialização. Em meio a esse contexto histórico também, a questão Coimbra, que se classificava como
se classificou como um grupo de estudos de estudantes, não exatamente um grupo de estudos, mas estudantes da cidade de Coimbra que se juntavam para poder compartilhar de seus ideais antirromânticos que advinham da Europa. E eles se reuniam para debater as questões sociais do momento. A questão de Coimbra também era chamada de questão do bom senso e bom gosto. Ela foi um marco inicial do movimento realista em Portugal, pois ela representou uma nova forma de fazer literatura, trazendo à tona aspectos de uma inovação literária, pois na época surgiam os ideais em torno de questões científicas. Junto com a questão Coimbra, nasce também a Conferência de Cassino. Em 1871, o evento aconteceu em uma sala alugada em Lisboa, que tinha como objetivo revolucionar a sociedade portuguesa, a fazer com que Portugal chegasse ao nível de pensamento que outros países da Europa já haviam chegado. Nesse momento, surge a figura essa de Queiroz, que é o que estamos tratando neste trabalho, o autor da obra A Relíquia. Então, desse modo, é possível a gente observar aspectos que advêm do contexto histórico que contribuem no movimento realista impostos na obra de Eça de Queiroz, como, por exemplo, a sátira de humor, a crítica ao catolicismo em Portugal, com o personagem Raposão. Na obra ele apresenta outras características do movimento realista, como o abuso da fé, convencionalidade, ambição desmedida, culto das aparências, crueldade, estas coisas. Então estão todos envolvidos dentro da obra de Eça de Queiroz, A Relíquia. Bom, essa obra ela vai surgir na segunda fase de Eça de Queiroz, uma fase mais crítica, com uma escrita mais sólida e estruturada. Eça, ele vai criticar duramente a sociedade portuguesa do século XIX. Bom, o foco narrativo deste romance é justamente a narração em primeira pessoa, onde Teodorico Raposo, ou Raposão, o protagonista dessa história, que vai assumir uma empreitada da escrita com o seguinte propósito, bem como a gente consegue encontrar lá no prólogo do livro, onde ele afirma o seguinte: decidi compor, nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, as memórias da minha vida, esta jornada à terra do Egito e à Palestina. Permanecerá sempre com a glória superior da minha carreira, e bem desejaria que ela ficasse nas letras para a posteridade, um monumento airoso e maciço. Bom, a trama, ela vai se desenvolver ao redor deste conflito, um conflito latente entre duas personalidades. A primeira, a poderosa Dona Maria, do Patrocínio, também chamada de Dona Patrocínio, das Neves, ou a Tia Patrocínio, mas com mais frequência no decorrer da narrativa, a Tia Titi, que é uma mulher com manias de grandeza e tem uma entrega assim muito grande aos ritos religiosos. E Eça de Queiroz cria uma caricatura, extremamente devota às coisas da igreja, extremamente devota ao catolicismo. Do outro lado dessa narrativa, tem seu sobrinho, o Teodorico Raposo, o Raposão, que é o narrador de suas próprias aventuras. Órfão logo cedo, ele se encontra entregue aos cuidados da tia, na cidade de Lisboa, em Portugal. E logo a gente começa a observar que as memórias de Teodorico Raposo se distribuem progressivamente em um tempo psicológico, que recupera os fatos de sua infância com o pai, da adolescência, já órfão sob os cuidados da tia, da juventude em Lisboa, tendo passado pela faculdade de Coimbra, depois a empreender a longa viagem à Terra Santa, ambiente centrado na narrativa, onde vai se passar a maior parte das suas aventuras. Bom, Teodorico Raposo ele é enviado a um colégio interno, em seguida a Coimbra para seguir seus estudos. Na volta, à casa de sua tia, em Lisboa, ele conhece Adélia, de quem se torna seu amante. Após ser traído e abandonado por ela,
tenta em vão convencer sua tia de que havia conquistado a confiança, né? Ele assume uma postura que vai na contramão do que ele acreditava, né? Porque como ela era muito religiosa e ela não concordava com essa postura mais mundana, ele tinha que meio que se disfarçar para poder se enquadrar nos moldes da sociedade, né? De como devoto cristão. E aí ele tenta convencer essa tia, né, ganhar a confiança dela para que ele consiga uma viagem a Paris. Ele pede encarecidamente que ela envie-o a Paris. Mas para a tia Titi, essa cidade, né, a cidade francesa, Paris, era um ambiente muito libertino. Logo, com toda a sua lábia, ele consegue convencê-la a dar uma viagem, mas não uma viagem a Paris. Né? Mas com um tom sátiro, ele não vai a Paris, e sim ser seu portador de intenções religiosas em uma peregrinação a Jerusalém. Bom, apesar de rejeitar, né, de cara o destino, ele aceita essa viagem, imaginando as possíveis aventuras amorosas das cidades que conheceria ao longo do itinerário. Em sua empreitada a Jerusalém, ele vai conhecer Topsius, que é um estudioso alemão, antropólogo e historiador. E ao chegar em Alexandria, ele conhece também uma inglesa, a Miss Mary, que é uma comerciante de luvas e flores de cera, de quem ele se fará amante durante a sua curta estadia nessa cidade, mas uma estadia muito intensa. Miss Mary lhe dá de presente uma camisa, como lembrança dos momentos íntimos do casal. É uma lembrança que está muito bem embrulhada, de papel colorido, sempre junto ao narrador, né, esse narrador personagem, no qual esse embrulho segue bem embaladinho até na volta a Lisboa, onde ele vai se tornar protagonista da história, né, ajudando a desmascarar, né, o raposão. Ao chegar na Palestina, Teodorico interessa-se apenas por uma vizinha de quarto, que é casada, mas não consegue a aproximação desejada. E com o amigo historiador, buscará entretenimento em suas casas de dançarinas. Olha só a controvérsia da história, né? Ele que assumia até então uma postura religiosa, né? Aí ele vai se demonstrando, né, um cidadão do mundo ao longo da narrativa. Então, ele continua, né, a sua empreitada por Jerusalém, mas ele começa a descobrir uma Jerusalém que foge um pouco desse imaginário de Terra Santa, né? E aí vai surgindo uma Jerusalém mais efervescente, e aos poucos ele começa a demonstrar um certo desinteresse, né, por esse contexto, por esse espaço no qual a narrativa se passa. E aí, já lá mais pro final da sua viagem por Jerusalém, ele lembra o real motivo pelo qual ele foi para essa viagem, né? Que era, na verdade, trazer artefatos históricos, né, artefatos religiosos em si, para sua tia. E aí ele já tinha gastado todo o dinheiro, já estava sem condições de comprar realmente uma relíquia, que é aí que surge o nome da obra, A Relíquia. E aí ele tem uma grande ideia, uma grande sacada, né, malandro como ele é, que é forjar a coroa de espinhos de Cristo, né? Ele passa por uma árvore de espinhos, de onde teria saído um galho, né? E aí ele cria uma coroa de espinhos semelhante à que Cristo tinha sido crucificado. Então ele conta, né, do seu plano para o seu amigo Topsius, que diz que a ideia é muito genial, né? Ele apoia o amigo e diz que ele vai agradar muito a sua tia e que ele iria conseguir ser o herdeiro universal da sua fortuna. E é nesse momento da narrativa que a gente começa a perceber o real motivo de toda essa bajulação, que é o fato de ele querer herdar toda a fortuna de sua tia. Ao chegar em Lisboa, né, Teodorico chega com dois embrulhos muito semelhantes, que é a camisola que Miss Mary deu a ele e a coroa de espinhos. Só que ele faz uma troca, né, e sem perceber ele acaba entregando a camisola à sua tia em vez de dar a coroa de espinhos. E ao abrir, né, tia Titi, ela se depara com a real face de Teodorico, né, e percebe que ele não mudou nada, que ele continua sendo malandro, né, e aí ele tenta se justificar, dizendo que a camisola era da Maria Madalena e que era assim uma relíquia, né, uma relíquia cristã.
Só que seu negócio, apesar de próspero, entra em declínio com o passar do tempo. E a tia falece. E para Teodorico deixa em testamento apenas seu óculos. Olha só que ironia. Então, essas aqui são as considerações finais do nosso trabalho. E para isso eu queria fazer um curto apanhado de tudo que a gente viu hoje, né, na nossa apresentação. Que o Eça de Queiroz é um autor português, né, e um grande, na verdade um expoente do realismo português, conseguindo destaque por cima de outros autores, mas que tenham obras interessantes na prosa, né, sem falar em poesia, na prosa. O Eça se destaca tanto por causa da sua variabilidade de temas, porque em todas suas fases, né, todas as suas obras, ele acabou mudando, né, a perspectiva de escrito. E, enfim, acabou se tornando um grande autor, que é o autor do livro, né, A Relíquia. E também teve bastante impacto na literatura portuguesa graças à questão Coimbra, que foi toda uma discussão, né, literária entre autores e artistas de Portugal a respeito dessa cultura ultrarromântica na literatura e também dos aspectos socioculturais da época, né? Todo esse grande debate. E a partir disso, né, você pode enxergar todas as óperas dele, começando pelo Mistério da Estrada de Sintra, né, em sua primeira fase. Ele tem pelo menos o grande auge na segunda fase, com livros como O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, A Relíquia, Os Maias e por aí vai. E também chegando numa terceira fase, onde publica uma das obras que são mais conhecidas também, que é A Ilustre Casa de Ramírez. E, enfim, ele acaba ganhando muito destaque por causa dessa versatilidade. Porque a partir, né, de cada fase ele vai resolvendo abordar formas de encarar a sociedade diferentes, né? Até porque ele mesmo mudou a forma com que ele encarou a sociedade durante toda o ciclo da sua vida, e isso se sente, né, na sua literatura. E a obra Os Maias, como a gente viu, é muito interessante porque foi um passo de um autor realista no campo do fantástico, o que, vendo assim num primeiro momento, pode ser até irônico, como que um autor realista consegue abordar uma temática fantástica, né, tão bem. Mas na verdade o fantástico, né, para existir, ele precisa de muitas, né, dessa essência do realismo. Porque, né, para você haver uma situação fantástica, você precisa ter uma situação real que seja transgredida. E o fantástico nada mais é do que a transgressão do real. E nisso, nesse livro A Relíquia, é o que você tem, né, bastante na figura do Teodorico e da Dona Patrocínio, né? Enfim, é um livro muito interessante. Você percebe as camadas dos personagens. Uma coisa muito interessante de ser vista é que existe o que a gente chama no estudo literário de personagem redondo, onde você consegue perceber que os personagens são muito mais do que tipos, eles têm abordagens psicológicas internas, sabe? Tem coisas reprimidas, tem muito disso da mentira por toda a obra, sabe? Acaba se tornando um texto mais rico e mais profundo. E a gente recomenda a leitura, é uma ótima leitura, principalmente para essa época, né, de pandemia, que tá todo mundo em casa. E é isso. Espero que tenham gostado do trabalho de todo mundo aqui.